Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que hora? Eu sou casa de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade mais uma vez. Cristo levou sobre si nossas dores. Cristo levou sobre si nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte da eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo do Santo, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe adoração. Oh, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, estamos aqui mais uma vez, orando junto com os irmãos, juntando a nossa fé, pedindo a Deus que Ele nos ajude nesse momento. Ele é um Deus presente, é um Deus que está dentro de nós, como diz a palavra dEle. E aqui em Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Então, nesse momento, nós todos podemos juntar-nos para fazer o que a Escritura diz, que possamos viver pela fé. Então, não é outra maneira de buscar a fé, a não ser estar juntos em oração, porque podemos estar separados, cada um na sua casa, mas quando nós oramos, nós estamos juntos. Amém? Então oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor Deus querido,
para te louvar, para agradecer o teu nome, dizer que tu és um Deus grande, Deus maravilhoso. Olhamos para esse céu lindo, para esse sol, Senhor Jesus querido, e, Senhor Deus, podemos ver a tua presença, Pai Santo, porque sabemos que o Senhor fez todas essas coisas, Pai. O Senhor nos fez, o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso Deus, Pai, nossa rocha, Pai. Por isso nós temos alguém a quem clamar, Pai amado. Muitos nessa hora estão desesperados, em sofrimento, em luta, em angústia, porque não tem a quem clamar. Mas nós temos um Deus poderoso, maravilhoso, que está conosco, que está conosco, fazendo a gente atravessar esse momento de turbilhão, Pai amado. Por isso, una a minha fé com a fé dos nossos irmãos, sabendo que nós estamos nessa tormenta, nós estamos nesse barco, mas o Senhor está conosco, Pai amado, e a vitória é certa, Pai, porque a vitória é em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, fica com a nossa igreja, com o pastor da nossa igreja, com a família dele, sustenta, Senhor Jesus, cada servo do Senhor, nesta hora, principalmente aqueles, ó Pai amado, que estão sem emprego, aqueles, ó Pai amado, que estão com as lojas fechadas, que o Senhor abençoe eles, dá o refrigério, dá prosperidade para os teus filhos, guarda eles nesse momento, dá estratégias, Pai, do céu para eles, Pai amado, que, Senhor Deus, o Senhor possa, Pai, fazer maravilhas, e nós possamos olhar para trás e ver o Deus grande e o Deus maravilhoso que o Senhor foi nesse momento de grande angústia. Muito obrigado, Pai, porque temos um Deus maravilhoso ao nosso lado, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus, queridos e amados, em nos permitir nos encontrarmos uma vez mais nesse momento difícil que toda a sociedade está vivendo. Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui para falarmos da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar encerrando o tema, o assunto, o 5º capítulo sobre o tema A Morte Não É o Fim, é o Fim da Morte. Caso você não tenha podido assistir e ver os outros 4 capítulos, fica aí gravado no Face da igreja e você vai poder acessar e se deparar com cada um deles como uma espécie de pegar o fio da meada. Mas eu digo aqui para você que nós começamos lá no capítulo 1 falando sobre o outro lado da morte. O tema é a morte não é o fim, é o fim da morte. Mas nós começamos falando sobre a vida. Depois nós começamos a falar a respeito dessa morte no sentido de separação do corpo, do fôlego, da vida. Depois nós avançamos mais ainda para entender que o ser humano não tem apenas corpo e fôlego de vida. Ele também tem algo mais, que é a alma. E a alma é a sede das suas emoções, é a sua inteligência, a sua forma de pensar. Nós falamos sobre isso no capítulo 3. Depois nós avançamos no capítulo 4 falando sobre os 3 tipos diferentes de morte. Falamos sobre a morte física, conhecida por todos nós. Falamos sobre a morte espiritual, que é a separação espiritual de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. E por fim nós falamos sobre a segunda morte, que é a morte eterna, que é aquela morte definitiva, é a separação definitiva, quando após o juízo final haverá separação, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Esse foi o estudo número 4. E hoje, para nós estarmos encerrando, nós vamos estar falando sobre a morte da morte na morte de Jesus Cristo. A morte da morte na morte de Jesus Cristo. Esse título, A Morte da Morte na Morte de Jesus Cristo, foi publicado por John Owen em 1647. Um escritor e teólogo escreveu um livro com esse título. O título nos chama a atenção porque o que significa afinal a palavra morte? Nas 3 vezes que ela aparece nesse título. A morte da morte na morte de Jesus Cristo. Por 3 vezes ela aparece
nessa afirmação, nessa tese. Em primeiro lugar, todos os homens são pecadores e por isso estão sujeitos à morte. Estão sujeitos à morte. A palavra morte aqui é aquela original. O pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Enquanto a morte física separa o homem do corpo, o corpo retorna à terra, ao pó, enquanto que o fôlego da vida retorna a Deus. Há algo no meio que quer destruir, que quer afastar o homem de Deus, que são os pecados, que são as iniquidades. E essas iniquidades, segundo Isaías 59, versículo 2, diz lá: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Essa morte veio causar separação. Em segundo lugar, a morte da morte, vencida pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte da morte na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda morte, que fala aqui no texto. Segunda palavra, a morte da morte na morte de Jesus Cristo. Quer dizer, a morte que tanto nos aflige e nos tira a alegria, ela já foi vencida através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte morreu. A morte foi vencida. É estranho, mas é isso mesmo. Essa morte que poderia nos separar de uma vez para sempre, como acabamos de falar agora no capítulo 4. A morte definitiva, a segunda morte, que podia nos separar de nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre, acabou de ser vencida. Acabou de ser aniquilada. É isso que nós entendemos. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Por isso Jesus foi levantado na cruz e foi crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna anula a morte eterna. A vida eterna anula a separação definitiva do ser humano e Deus. Logo, a vida eterna nos é assegurada através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte da morte na morte de Jesus Cristo. Essa segunda palavra tem a ver com aquilo que poderia definitivamente nos afastar de Deus, mas que não vai ter esse poder. Por quê? Porque através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o preço. A morte foi tragada, ela foi vencida. 1 Coríntios 15, 54. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A morte já foi vencida. E por fim, a terceira palavra se referindo à morte. A morte da morte na morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é o que trouxe a vitória para cada um de nós. A morte de Jesus Cristo é o que causa a morte das mortes, tanto da física como da espiritual. Em 2 Timóteo 1, versículo 10, Paulo escreve que Jesus Cristo não só aniquilou a morte, como também trouxe a vida e a imortalidade. Lemos em Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando Cristo morreu na cruz,
fazendo-se maldito em nosso lugar. Ele matou, ele venceu, ele aniquilou toda e qualquer morte. A morte da morte na morte de Jesus Cristo é um fato que nos leva a amar ainda mais o nosso Salvador. Por que Jesus teve que passar pela morte? Para poder anulá-la, para poder vencê-la, para poder aniquilá-la, para poder dar a você e a mim a vida eterna. E é essa a vitória do cristão. Está garantida a nossa vitória justamente por quê? Porque na morte de Jesus, todas as outras mortes foram vencidas, foram aniquiladas. Então, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, Ele venceu e passou para cada um de nós a possibilidade de também vencer. Por intermédio dele, nós podemos vencer. A morte já não terá mais domínio sobre nós. Tudo bem, nossos corpos poderão até morrer, mas nós vamos viver uma nova vida com Cristo Jesus. Aleluias! Deus te abençoe. Viva a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço na paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.